Amém. Que lindo. Amém. Amém. Caiu a internet do Júlio. Só esperar o Júlio entrar de novo, daí nós já vamos fazer a oração. Amém. Tá? Hoje a melhor professora do Poti vai ler pra gente, tia. Oh, glória. Que satisfação conhecê-la, não? Ô, tia, ela Olha. é jovem igual a filha dela. A filha dela só olha, só pensa que tem uns 12, 13 anos. A Alba também, ela parece que tem uns 19 anos, tia. Não Nossa, é? é Sim, tudo gente entendi. jovem, tudo gente de Cunha, tia. Esse pessoal de Cunha é um pessoal jovem. Que bom, né, que eles passam essa juventude para a gente aí um pouquinho, que as rugas aqui estão demais. E é linda ainda, né? E é linda, porque complementa ainda, né? Você imagina a filhinha, a família. Tia Neia já tá puxando o saco da sogra do Felipe, tá vendo? Ah, Senhor, não. Isso aí tem que ser os dois, você sabe como tem que ser os dois. Yasmin, Felipe, Senhor, quem sabe, né? Vou marcar um café então, tia Neia, vou carregar a Yasmin lá para tomar café lá o dia que o Felipe estiver lá. Sim, isso é bom. Conversa sim com ela e eu converso aqui com ele para poder ele estar aqui na hora, né? No dia. Para dar tempo dele sair, né, tia? Sim. Tá vendo, Alba? Tá vendo? Não vou avisar o dia, não. A gente não tem, né, muito tempo com ele aqui. Ele está dentro de casa, mas quando não está na casa do Senhor, né? Eles conversaram bastante naquele dia, né, no culto. Ela é aquela menina que toca o teclado. Entendi. Eles ficaram conversando bastante tempo lá. Verdade. Sim, agora eu estou me lembrando da jovencinha. Cabelo muito preto, né? Bem pretinho. Sim. É verdade. Até ela chegou atrasada, foi no outro culto. E eu conheci a Alba, tia. A Alba não lembra de mim, mas eu conheci a Alba quando a Alba estava grávida da Yasmin, lá no Poti. E a Yasmin tem quantos aninhos? 15, né? Não, 22, né? 21. Olha, jovenzinha, né? Amém. Já nesse Ministério de Jovens, já teve um casório, né, que é o Gabriel com a Tainá, que desde o começo, começaram com a gente ali e tal, começaram a namorar, afirmaram o namoro, noivaram e casaram. Hoje são bênçãos na nossa igreja, na nossa família, no nosso conteúdo, né? E futuramente, creio que aí a Vitória e o Bruno também estão se encaminhando, né? Tudo ali, né? Crescendo junto ali no ministério, isso é bênção, né? E venham outros casais, né? Sim, a gente fala sobre casais. Eu, né, com essa minha idade, eu penso os casais para o Senhor, para a obra do Senhor. Amém. Complementar o outro para a glória de Deus. Amém. Porque se o Senhor Deus, né, não estiver nessa causa aí, né, não seria tão agradável, né? Amém. Mas precisa estar. Só vou deixar uma dica, não pode ser pela internet, viu, gente? Não dá certo casamento pela internet. Viu? Por isso que não deu em você. Muito cuidado com esse negócio de internet. Eu entrei no bate-papo uma vez, em 2001, conheci uma pessoa lá. Acredito. Então, olha o que deu, né? Muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Tá sendo gravado, viu? Você já pôs para gravar, eu tenho provas contra você. E a Bíblia fala que é para amar ainda a esposa, né? Amar, né, tia? Amá-la. Amá-la é o quem tá falando, né? Olha! Nosso Senhor! Porque se torna mala, né? Porque é para amá-la, então amá-la. Senhor. Oi. A Rita começou falante aí de manhã, já despertando. Um acordou, o outro, mas também ficou em silêncio. O que houve com a Rita? Ela foi fritar um ovo no pão, ela falou. Ela falou, eu não vou pôr meus filhos. Café. Bom dia. Ela deu uma pausa, assim, ficou em silêncio. Não, eu tô aqui. Ô, Rita, guarda a timidez no bolso. Ninguém tá te vendo, tá? Então pode ficar à vontade. Tá bom. E o nosso amado professor aí, professor de história aí? Ele foi para Cunha. Ele mandou uma mensagem para mim, eu vou para Cunha. Sim. Ele busca queijo, sabe? Ele vende rapadura, queijo, ele vai buscar lá em Cunha, sabe? Nossa, que delícia! Rapadura. Daí ele foi buscar.
Irmã Néia, o Felipe é uma bênção e ele nos traz uma luz que especial na vida dele também, sabe? É um dos combustíveis que nos ajuda a seguir em frente. Ontem, o Felipe levou a palavra lá no Adai, e foi algo assim que não foi nada combinado. O pastor conversou com ele alguns minutos antes, ele aceitou o propósito de levar a palavra, e a palavra encaixou como uma luva na situação que nós estávamos vivendo naquele momento. Então, Deus purinho. O Felipe é uma benção. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, então vamos começar então, né? Já são 9h25. Amém. Né? A tia faz oração para a gente, tia, inicial? Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Oh, Pai Celestial, Deus grande, Deus poderoso, Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Grandioso és tu, meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Oh, Deus dos exércitos, Rei dos exércitos, grandioso. Pai, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, entramos, Senhor, diante de Ti, com, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, o nosso Salvador. Oh, Senhor, aquele que cura, que restaura, que fortalece, Senhor, que através do Teu sangue poderoso nos trouxe a salvação. Obrigado, Jesus, pela tua obediência. Obrigado, Pai, pelas tuas grandes misericórdias que tem tido para conosco. Pai, a cada um aqui, ó Deus, a cada um deste grupo, Senhor, a cada família, a cada filho, a cada filha, Senhor, como eles são preciosos para nós e são preciosos para Ti, Senhor, porque nós dedicamos eles a Ti, ó Pai, para que a Tua glória seja, Senhor, sobre eles. Usa, Pai, nossos filhos, usa Teus jovens, ó Pai, traz, Senhor, traz aqueles que estão distantes de Ti, ó Pai, tem misericórdia. Oh, Senhor, envia anjos, Senhor, mensageiros, incomoda, Senhor, incomoda os jovens, Senhor, para estar na Tua presença, para desfrutar de Ti. Senhor, que eles não tenham outro prazer além de Ti. Oh, que possamos sentir o prazer de estar na Tua presença, de falar contigo. Que a Tua presença seja sobre nós esta manhã. Ou através do Espírito Santo, que é o meu amigo, que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro. Oh, ensina-nos a orar, ó Pai. Ensina-nos a orar com perdão de nossas falhas. Oh, que a Tua unção, Senhor, a Tua palavra é poder. A Tua palavra é poder. Nós já aprendemos, ó Pai, que através da Tua palavra haja. Tudo se fez, e aqui estamos, Senhor, a Tua igreja, Pai. Restaura aqueles que necessitam, cure todos os nossos órgãos, a nossa vida, o nosso, Senhor, momento diante de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Obrigado, Pai. É no nome do Teu Filho Jesus. Queremos desfrutar de Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. A irmã Alba vai ler para a gente hoje, né, irmã? Sim. Gênesis 13. Posso? Amém. À vontade. Glória a Deus. Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro,
fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera e sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolhes a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar, a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Essa última passagem, né, os Carvalhais de Manre, o legal que existe ainda, né, é lá em Hebrom, quando Abrão, né, não era nem Abraão ainda, quando Abrão comprou, foi para enterrar Sara, né? Sara morreu com 127 anos, então existe até hoje, né, a capela, né, como que eu posso dizer para vocês? É um buraco numa rocha, né, tipo uma caverna, que é a caverna de Macpela, né? Que até hoje existe. Legal que as pessoas que vão em Hebrom, né? Existe ainda essa capela, né? Existe esse lugar onde foi enterrado Sara, depois Abraão foi enterrado, né? Depois dizem, né? A única que não foi enterrada lá foi a Raquel, né? Raquel não foi enterrada ali pelo caminho, né? Foi enterrada. O Júlio. Juliano entrou novamente. Então ela foi enterrada no caminho. Dizem também historiadores, né? Que o irmão de Jacó, Esaú, né? Esaú, quando estava ali dentro, isso é uma história judaica, né? No enterro de Abraão, né? Daí houve uma contenda entre Esaú e um dos filhos de Jacó, e um desses filhos, netos de Jacó, perdão, que era Sadã, o nome dele, né? Diz que esse rapaz, né? Esse Sadã, ele era meio surdo, e ele não entendeu direito o que Esaú falava, e ele acabou arrancando a cabeça de Esaú dentro dessa caverna, né, de Macpela. Mas são histórias judaicas, né? Assim, são histórias que eles trazem de lá para cá, né? Não é de hoje essas histórias, são histórias bem antigas, né? Mas o interessante é que existe ainda, né, essa capela de Macpela, né, onde um pouquinho mais para frente nós vamos ver que Abraão compra para poder enterrar Sara, né? É muito interessante. E o legal é que existe ainda, né? É o mesmo lugar onde Jesus vai, né? É o mesmo lugar onde tinha também a gruta, né, do Deus Pan, como eu comentei com os irmãos aquele dia, né, que era aquela gruta na pedra, que era a antiga Panis, né, que o povo usavam aqueles porcos, né, que foram
atirados ao mar, né? Os demônios entraram naqueles porcos lá em Gadar. Então, todos aqueles porcos eram usados para sacrifício. Eu vi um dia um pastor falando que o que Jesus fez foi um pecado. Olha pra você ver, Jesus cometeu um pecado de deixar os demônios entrarem nos corpos, né, dos porcos, porque foi, tipo assim, como se Jesus estivesse desperdiçando alimento. Só que o porco não era alimento do judeu. E aqueles porcos eram usados para sacrifício de um deus Pan, né, que eram os deuses romanos, né? O próprio Zeus mesmo era sacrificado a ele, eram porcos, né? Usavam porcos como sacrifício. Mas é muito legal que existe esse lugar. Na próxima vez, né, no próximo, quando for falar sobre o enterro de Sara, né, eu vou trazer para vocês ver que legal que existe ainda, né, esse túmulo, né. Amém, irmãos. Então vamos começar o estudo, tá? Eu vou começar com uma passagem de Ezequiel 22:30, tá? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim e esta terra, para que eu não destruísse, porém a ninguém achei. Quer dizer, Deus, aqui nessa passagem, né, de Ezequiel, nós vemos que Deus está sempre à busca de uma pessoa que rogue pelos outros, né? Assim como Abraão foi com Sodoma, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, no capítulo 18, né? Se eu não me engano, nós vamos ver que Abraão, mesmo sabendo que Sodoma era um lugar terrível, ele se coloca numa brecha, né? Não, senhor, mas e se tiver 50, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 10? Ali ele estava falando com Deus, né? Ele estava colocando a cabeça dele na frente daquilo ali. Então, Abraão rogou a Deus. Mas você vê que interessante, que ao mesmo tempo que Abraão se jogou na frente pela vida daquelas pessoas, que muitas vezes ele nem conheciam todas, mas quando Deus pede para ele sacrificar o filho dele, ele vai mudo. Ele não contesta a Deus. Não há contestação, né? Abraão fica mudo e vai. E o interessante é que existe Baal Peor, né? Os cananeus, eles cultuavam um deus chamado Baal Peor. Baal Peor quer dizer Deus das frestas. Em Ezequiel, por exemplo, ali diz brecha, né? Então, fresta, brecha. Então, eles copiavam, os cananeus copiavam sempre os judeus, né? Era Baal Peor, né? Baal Razim. Então, eles sempre davam o nome para o Deus nosso, né? O Deus do judeu. Eles também colocavam um nome para o Deus deles, né? Eles sempre acompanhavam os judeus assim, mas da forma deles. E nós vemos, né, que Abraão, né, ele se separou de Ló. Ló tinha essa ideia, Ló tinha, né, essa ideia que seria um dos filhos, um dos herdeiros de Abraão. Porque Abraão até então não tinha filho, né? Abraão não tinha filho. Então Ló era tido como um filho para Abraão, né? Então Ló tinha essa ideia de assumir toda aquela, né, tudo que Abraão tinha ficar para ele, né? Só que na descida e na volta do Egito, eles passaram a ter muitos bens. Então, Ló viu que não havia mais essa necessidade de Abraão, ele poderia viver sozinho. Ele viu lá, a própria palavra de Deus que Deus diz, né, um pouquinho mais para baixo, diz que Sodoma era parecido como era, né, o Jardim do Éden, quer dizer, um lugar muito bonito. Depois eu vou mostrar para vocês, né, tá salvo, que eu vou mostrar para vocês as fotos. Hoje lá é um deserto, tanto é que é o lado do Mar Morto, né? Não cresce nada lá, porque aonde joga sal, onde cai sal, nunca mais cresce nada. Senaqueribe fazia muito isso. Senaqueribe, quando invadia uma cidade, né? O rei assírio, toda vez que ele invadia uma cidade, assim, ele fez isso com Israel. Então ele mandava cortar todas as árvores e mandava jogar sal nas terras, que era para não crescer mais nada, quer dizer, para aquele povo sofrer mesmo, né? E nós vemos que aquela chuva de enxofre nada mais é do que tem muito sal no meio, né? Então acabou com toda aquela vegetação e nunca mais cresceu nada ali. E nós vemos que Abraão, quando vem do Egito para cá, ele constrói um altar. E nós vamos entender o que é construir um altar, né? O que é o altar, qual é o significado do altar. Abraão construiu 4 altares, né? Foram 4 altares. Nessa vinda, na primeira vez, quando Deus chama ele constrói um altar. Na segunda, ele volta do Egito, ele sabia que ele estava errado, ele constrói mais um altar, né? Na terceira vez, ele tem aquele problema, Deus fica 13 anos sem falar com ele, né? Porque ele tem um filho com Agar. Deus fica 13 anos sem falar com ele, depois ele constrói novamente um altar, e Deus muda o nome dele. E depois, lá em Moriá, né? Ele vai para Moriá e tem aquele encontro com Deus, é o dia que ele, né, ele faz aquele altar para poder sacrificar o filho dele. Então, são 4 altares que Abraão constrói durante a vida dele, né? E nós vamos entender qual é a função do altar na nossa vida. Qual é a função do altar? Qual foi a função do altar na vida? A loira aí. Aí, tia, a menina ali, a jovem ali, tia lá. Parece irmã as duas, né, tia? Lá, pra ver. Linda, linda. Yasmin, Deus abençoe você. Tudo bem? Amém. A Oi, nossa, vou chamar de prima. a nossa organista lá, né? Ela mesmo. Que linda. A Cris chamando ela de prima lá.
Ô, A glória. palavra tem poder, ó, já estou profetizando. Ué. Vamos colocar diante do Senhor isso, né? Amém. Nós, mamãe, papai, né? Tudo depende deles. Amém. Então, olha lá, ela tá lá. Já estão arrumando casamento pra você, viu, Yasmin? Misericórdia, minha oração deu certo, então. Ah, Deus ouve, Yasmin, Deus ouve. amém. Eu creio, eu tenho um Deus vivo, um Deus que Amém. ouve. Deus abençoe. Né? Uma ótima pessoa, viu, tia? Amém. É meio chato, é Ele nojento, que mas é precisa ótimo. ver. Olha, pra você ver, menino. Mas que bênção. Amém. Desfrute do Senhor, Yasmin. Amém. Desfrute bastante, que o Senhor vai te dar o melhor. Amém. 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 Então, nós vamos ver qual foi a função do altar na vida de Abraão, né? E qual é a função do altar na nossa vida, né? Então, os 4 altares na vida de um homem que foi chamado amigo de Deus. Isso aí me faz lembrar o Júlio, sabe? O Júlio foi levar a palavra agora, quarta-feira, né, Júlio? E o Júlio ficou muito nervoso, assim como todos nós ficamos, né, Júlio? Isso. Na verdade, foi um momento assim que eu nunca tinha passado em questão de espiritual, né? Foi uma experiência, porque eu preparei a palavra, fiz o esboço, né? Para não me perder, com as minhas próprias letras, com a minha própria letra, para fazer o acompanhamento. Eu não conseguia ler a Bíblia, nem o que eu mesmo tinha escrito, com letra bem grande, né? E é como Deus estivesse fazendo com que eu mudasse a forma da mensagem, mudasse a mensagem. Falei, Senhor, como que eu vou mudar essa mensagem no meio do caminho? O Espírito me incomodando, muda. Falei, Senhor, eu não queria me envergonhar diante do povo, porque eu estou aqui, né, pregando a palavra, tendo essa experiência, e eu não sei o que fazer. Aí eu parei a pregação, justifiquei e retornei com um testemunho que Deus tinha tocado no meu coração, e creio que foi edificante na vida das pessoas. Eu, em nome de Jesus, não por mim, nem pelo meu ego, mas pela mudança que Deus teve naquele momento, sabe, trazendo um ato de experiência, né? Tipo aquela experiência, porque muitas vezes a gente vê os pregadores e até à frente fala, não, eu estudei isso, fiquei a semana inteira me preparando para essa palavra, e lá no momento ele prega outra, muda completamente. Hoje eu entendo qual é a situação que o pregador passa nesse momento. Amém. Porque eu creio que naquele momento, né, a igreja precisava ouvir o seu testemunho, né, que o Senhor fez. Então, esse foi o propósito da mudança, Amém. né? Glória Justamente. a Deus. Foi o que o Elber tinha justificado também. Ele falou, Júlio, talvez você colocou no seu coração aquilo que você pretendia falar da vontade de Deus. Sim. Mas Deus é o poder, Deus está ali, onisciente, sabia que alguém precisava ouvir aquilo de uma forma diferente, né? Sim. Então, eu creio que foi essa a mensagem em nome de Jesus. Por isso, né, a nossa vida precisa ser o testemunho, né? Amém. Das coisas do Senhor. Foi como eu disse para ele, sabe, tia? Foi no caso como eu disse para o Júlio. Falei, Júlio, todos nós, quando vamos levar a palavra, até aqui mesmo, você acha que a gente fica meio assim, né? Então, eu vi uma vez o Charles Russell falando, né? Isso é em 1875, ele falou assim, ele já tinha pregado mais de 5.000 em púlpitos, mas ele virou e falou assim, toda vez que eu subo num púlpito, eu sinto um calafrio. E ele virou e falou assim, a partir do momento que eu nunca mais senti isso, já me tornei profissional. E Deus não trabalha com profissionais, Deus só trabalha com amadores. O profissional não precisa necessidade, não necessita de Deus. O amador necessita. Tanto é que Jesus, quando ele veio, né, chegou lá na Galiléia, chegou em Jerusalém, ele poderia chegar nos profissionais, chegar lá nos fariseus, nos saduceus, sentar, fazer uma roda, fala assim, pega uma talha de água lá, coloca aqui, eu vou transformar em vinho. Na hora, todo mundo acreditaria nele, né? Mas ele não, ele foi lá, pegou os amadores, pegou o pescador, pegou o construtor de tendas, pegou aquelas pessoas que eram amadoras, pessoas que não tinham contato nenhum e passaram a ter com ele passou a ensinar. Então eu falei para o Júlio, a partir do momento que a pessoa sobe lá
e tem toda aquela desenvoltura e diz que não precisa ficar nervoso. Então, são profissionais, são coaches, né? São pessoas que estão ali, elas treinam aquilo olhando no espelho, sabe? Olham no espelho e falam isso, aquele outro. Então, são profissionais. Deus não trabalha com profissionais. Deus não precisa de profissionais. Deus precisa de amadores. Amadores. Deus trabalha com amador, porque você vai estar sempre em moldagem. Deus vai ter... A nossa vida sempre vai estar em moldagem. Nós não vamos ser perfeitos aqui na Terra. É como nós aqui, graças a Deus, estamos aprendendo a palavra, estamos comendo. Mas se a gente for para a casa do Senhor falando assim, eu já sei, eu sou... Então, eu não estou precisando mais de Deus, porque Justamente. eu estudei aquilo. Porque, não, né? Esse é o propósito. Deus trabalhar através dos nossos lábios, da nossa vida, né? E não a nossa sabedoria, porque a sabedoria aqui é para conhecermos esse Deus. Justo. E não falarmos, eu sei, né? Bate no peito, né? Eu já sei tudo, já. Você sabe, eu terminei meu bacharel de teologia. Quase 70 anos. Quanta coisa eu preciso aprender. Não é porque você tem um estudo que você acha que você tem que estar sempre se alimentando, sempre buscando. E a direção do Senhor. Verdade, tia. Então, né, não tem isso. Nossa, eu não sou nada, nós não somos nada. Se não o Espírito Santo estiver trabalhando. Amém, irmã. Desculpa. Amém. Não, amém. E quando eu fiz a oração inicial, que não fosse eu, mas que fosse o Espírito Santo me usando naquele momento, foi o que aconteceu, não foi eu, foi o Espírito Santo me usando da forma dele, né? Sim, então, é triste isso. Já está justificado, né? Glória a Deus, que amém. Deus está nesse negócio. Amém. 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 Desculpa aí de eu atrapalhar. Amém. Não, tá tudo tranquilo. Amém. Então, os 4 altares na vida de um homem que foi chamado amigo de Deus. E outra coisa também, só bem rapidinho. Eu estava ouvindo também uma pregação, né, antiga, vou até falar o nome, do pastor Abílio Diniz. Ele virou e falou assim, que quando ele chegar no céu, se tiver uma... Olha para você ver. Olha só para vocês, escuta para vocês verem. Se tiver uma fila para poder falar com Deus, ele, Abílio, vai ser primeiro que Abraão, primeiro que Isaac, primeiro Jacó. Daí ele virou e falou assim, sabem por quê? Porque Abraão foi chamado de amigo de Deus. Jacó foi chamado de servo de Deus. Abílio é chamado de filho de Deus. Olha pra você ver, gente. E o pessoal, não sei o quê, não sei o quê. Falei, gente do céu, como que pode, tia? Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, tia. Não é para se engrandecer, é para aprender. Para a gente não falar esse tipo de bobeira. Assim como o próprio Abílio Diniz também, ele vira e fala, Abílio Santana, né? Ele vira e fala assim que Jesus, quando ele foi morar lá em Cafarnaum, né? A vila de Naum, a vila do misericordioso. Então, quando ele foi morar em Cafarnaum, ele foi porque ele trabalhou durante muito tempo como carpinteiro, né? E virou e falou assim que Jesus fazia mesa, cadeira. Mas quem faz cadeira e mesa é marceneiro, não é carpinteiro. Carpinteiro é construtor, né? Já começou por aí. Daí ele virou e falou assim que Jesus juntou dinheiro num culto de mais de 5 mil pessoas. Juntou dinheiro e comprou uma casa onde? Na beira da praia. Uma casa grande. Jesus foi morar de favor na casa da sogra de Pedro. Jesus morava de favor na casa dos outros. E as pessoas ouvem esse tipo de conversa, acreditam. Ele vira e fala assim, se você acredita num Deus, se você não acredita num Deus que dá, tudo bem. Mas mesmo não acreditando, Deus vai te dar uma casa na praia. Eu falei, gente, se a gente trabalhar, a gente pode comprar uma casa na praia ou não, né? Agora, dizer que Deus vai dar uma casa na praia pra gente só por causa da gente acreditar nele, então é a base de troca. Eu vou acreditar em Deus porque Deus me dá. A partir que Deus parar de me dar as coisas, eu paro de acreditar em Deus. Então, são coisas que são propagadas assim, num culto de 5 mil pessoas, dizer que Jesus comprou uma casa na beira da praia porque ele era carpinteiro e ele guardou dinheiro, ele juntou dinheiro para comprar uma casa na beira da praia. Aí se torna religião, né? Aí muda. Justamente, sabe? Então, eu vou trazer ainda um vídeo, devagarinho vou mostrando uns vídeos para vocês, é porque agora a gente entra nessas passagens de Gênesis, então tem muita coisa para conversar, eu não sei nem se dá para falar sobre tudo hoje, porque eu não quero atrapalhar muito as irmãs, eu sei que a gente começa, né, tem um horário certo, eu quero estipular um horário, porque tudo é no começo, né? Nós começamos agora, então nós vamos aprendendo, né? Nós vamos trocando o pneu do carro com o carro andando, então nós vamos aprendendo, né? O jeito de se comunicar, o tempo certo, né? Então tudo é novidade pra gente, cada dia é uma novidade, né? Mas eu quero, assim, trazer vídeo, eu quero trazer curiosidades, né? Porque eu gosto, pros irmãos, né? Trazer coisas que a gente acha que é de um jeito, mas de repente é de outro jeito, né? Muitas vezes é até ao contrário daquilo que nós pensamos, né?
Então eu quero muito trazer essas coisas para manter a gente, sabe, atualizado, sabe? Não que eu seja o melhorzão também, de forma nenhuma, mas eu procuro estudar, né? Eu procuro estudar. Eu tenho 5 tipos de Bíblia, 5 tipos de traduções, então eu procuro, sabe, colocar uma em embate com a outra e procuro trazer, né? Não a minha verdade, mas aquela verdade que eu peço para Deus nos mostrar, né? Mas então, irmãos. E eu acho, e é assim também, né, Alba? Você estuda. Vai chegar uma hora que você não aguenta mais, tem que passar, né? A geração, tem que ter uma geração em toda a palavra do Senhor, como a nossa família. Então, a família do Senhor é geração, e você agora está passando, né? Nos ensinando. A Cris ainda fica bem assim comigo, porque ela não quer assistir um filme, eu não gosto de assistir filme, né? Senta para assistir filme, eu não sou muito chegado a assistir filme, não gosto mesmo, né? Daí, às vezes, assim, daí começa a passar alguma coisa que tem a ver com Israel, eu começo a comentar sobre aquilo. Não, pode sumir daqui, pode sair daqui, que não vai ficar aqui, não. Você fica falando as coisas que não tem nada a ver com isso aqui. Quer falar de Bíblia agora? Fala, não, então tá bom, então já faço isso para poder sumir mesmo, sabe? Se ela soubesse que o mundo todo está envolvido na história de Israel. Justamente. A história do Senhor é tudo na nossa vida, todas as palavras, todos os movimentos, tudo está envolvido com Israel. Então, amém, tudo. Tudo. O termômetro da terra é Israel. Sim. Tudo que acontece em Israel, nós temos que estar de olho que está acontecendo lá, né? Sim. É um termômetro. Sim. Um termômetro para a gente aqui na terra. E é onde Jesus vai estar ali, né? Nós vamos estar com ele, desfrutando. Então, é tão bom conhecer, né, a história de Israel, as culturas, tudo ali, né? A língua, o hebraico. Eu ganhei um mapa, né? Eu ganhei um mapa do Monte Moriá ali, que é onde era o templo, né? Onde os irmãos devem ter visto, né? Onde que aquelas pessoas ficam lá, né? Os judeus ficam lá no Muro das Lamentações, ficam se lamentando, né? Sim. Daí o lado ao contrário dele, o muro, né, que foi feito pelo sultão Suleiman, que era um sultão turco, né? Só que quando ele estava fazendo aquelas muralhas, eu vou trazer para os irmãos essas fotos, é muito interessante. Então, estava fazendo o Portão do Leão, né? O Portão do Leão é o portão que Jesus já passou. Jesus já entrou por ali. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado no jumentinho, então é o Portão dos Leões. Ele entrou, passou por ali. Então, ali já se cumpriu aquela profecia de que o Messias entraria em Jerusalém montado no seu jumentinho. Só que quando o sultão Suleiman estava construindo, né, aquelas paredes, reconstruindo, porque os romanos destruíram em 70 depois de Cristo, eles destruíram tudo, né? Queimou tudo aquilo. Então, o sultão, 500 anos depois, começou a reconstruir todas aquelas pedras e ele estava deixando aquele portão aberto, né? E eu tenho essa foto, sabe? Só que aconteceu, os muçulmanos chegaram até ele e falaram assim, olha aqui, fecha esse portão, né? Ficou assim o croquis do portão, mas eles fecharam o portão de pedra, porque os muçulmanos falavam assim, porque os judeus, né? Eles têm assim, eles têm uma ideia que o Messias deles vai descer ali no Monte das Oliveiras, que é de frente, né? E vai vir até aqui. Então, fecha isso aqui. Né? O sultão fechou. E o pior, o que os muçulmanos fizeram? Além do sultão fechar esse Portão dos Leões, eles fizeram o quê? Os muçulmanos fizeram um cemitério. Embaixo desse portão é um cemitério. Então, Jesus, né? Pelo fato dele ser Jesus, né, no caso, ele não poderia ter contato com mortos, né? Ele é um nazireu, então um nazireu não pode ter contato com morto, né? Então, de forma nenhuma ele pode ter contato com morto. Mas em Apocalipse diz o quê? Que quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, o chão vai se abrir. Agora, por que o chão vai se abrir? É interessante. O chão vai se abrir, quer dizer, então Jesus passará, por aquele lugar sem encostar nos mortos. Então, em Apocalipse mesmo está escrito isso, que o chão vai se abrir e ele vai passar. E vai entrar em Jerusalém por Portão dos Leões, mas com o chão, com a terra aberta. Quer dizer, ele vai ter contato com aqueles mortos. E, uma maldade. Fizeram um cemitério. E aonde é para Jesus entrar? O Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras. Que é o cemitério. E ali é onde o Senhor... Porque os mortos ressuscitarão primeiro. Justo. Isso é tremendo. Onde o Senhor vai estar? É no cemitério. Né? Eles fizeram, é no Monte das Oliveiras. E é onde vai ser primeiro serem ressuscitados os mortos. É tremendo. Amém. Eu gosto muito de ouvir, de ver as fotos também, as histórias de Israel, porque tudo, né, nos interessa, tudo.
Amém. Amém. E eu tenho, sabe, eu ganhei, não sei de quem que eu ganhei, mas é original, tá escrito em israelense ainda, sabe, é um mapa, assim, que a senhora abre, assim, e a senhora vê todo, né, vê toda aquela foto inteira, a senhora vê o cemitério ali embaixo, tá? Coisa Sim. interessantíssima. Então Eu- fizeram acreditando que Jesus, não, ele é um nazireu, então ele não vai poder ter contato. É assim como nós vemos na parábola, né, do bom samaritano. Por que que quando passou aquele levita, e por que que passou, né, não só o levita como o sacerdote, por que que eles não tiveram contato com o morto? Não porque eles fossem tão mal, talvez fossem até maus, mas o que acontecia, a religião deles, né, a tradição, eles não poderiam ter contato com pessoas mortas, né? Eles não poderiam ter contato com pessoas mortas, porque passa a impressão que eles eram maus, mas a tradição deles, eles nunca poderiam ter contato com o morto, encostar no morto, né? Então eles passaram e não tiveram contato. O samaritano, né, por não ser religioso, ele foi lá e teve o contato com o morto, né, ajudou, mas o sacerdote e o levita nunca eles poderiam tocar no morto. Passa essa impressão, né? Quando passa o sacerdote, passa o levita, nossa, eles são tão maus, eles passaram perto e não ajudaram. Mas é a tradição, era a religiosidade deles, né? Eles não poderiam ter contato mesmo com aquilo, não era deles. Era algo que já tinha sido imposto a eles, né? De uma forma que eles não poderiam ter contato com o morto. Por isso Mas que é a uma história história não dá. lá para o Novo Testamento, né? Pro Novo Testamento. Sim. Tem muita Tem muita coisa ainda. Ixi. Nós nem começamos de hoje ainda, pra você ver. Então vamos lá. A vida de Abraão. A vida de Abraão é um exemplo de fé e de crescimento espiritual. E o altar foi uma marca distinta na caminhada de Abraão com Deus. Nosso crescimento espiritual é descrito nas Escrituras como sendo um processo lento e contínuo para que o caráter de Cristo seja moldado em nós. Porque a gente acredita, né? Tô salvo, vou esperar dar um AVC em mim e vou pro céu, né? Já tô salvo, vou esperar morrer agora e vou pro céu. Mas não, lá em Filipenses 2:12, se eu não me engano, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, né? Desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação. Então, durante a partir do momento que você foi salvo, é um processo. É um processo, nós vamos estar passando, vamos cometer erros, né? Sem sombra de dúvida, mas é um processo. A partir do momento que você detectou aquele erro, você não faça mais, né? A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Agora, a partir do momento que você não já sabe o que é errado, automaticamente você vai pagar por aquele erro seu, né? O Salmo 84:7 diz: vão indo de força em força. Em Romanos 1:17 diz: de fé em fé. 2 Coríntios 3:18 diz: somos transformados de glória em glória. E em João 1:16 diz: porque todos nós temos recebido graça sobre graça. Um altar é um símbolo nas Escrituras de adoração e consagração e também proteção, né? Porque se uma pessoa estivesse fugindo, um escravo estivesse fugindo do seu patrão, qualquer um estivesse fugindo, né? Um judeu, se ele estivesse fugindo, se ele entrasse no templo e colocasse a mão no altar, ninguém poderia colocar mais a mão nele. É que nem pega-pega, né? Pique-esconde, não sei o que vocês colocavam a mão no lugar, ninguém podia fazer mais nada. Então, o judeu também tinha isso. Se ele cometesse algum crime, alguma coisa errada, mas se ele corresse, conseguisse entrar dentro do templo e colocar a mão no altar, ninguém poderia colocar a mão nele mais. Só quando ele saísse dali. Daí poderiam pegar, mas enquanto ele estivesse com a mão no altar, ele não poderia. Então, o altar é o símbolo do altar de adoração, consagração e também proteção. Não edificamos um altar para nós mesmos, mas para adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Ele e invocar o seu nome. O altar é símbolo de uma vida espiritual, uma vida com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. E essa comunhão marcada pela vida do altar revela a essência do que é a verdadeira vida espiritual. Ou seja, ela não consiste na medida de nosso conhecimento e instrução acerca de coisas de Deus, mas no quanto somos amigos de Deus, no quanto andamos com Deus e no quanto Deus tem-nos como seus amigos. A primeira experiência pós-salvação deve ser a consagração. Sacrifício, entrega, oferta totalmente destinada ao desfrute de Deus. Altar é lugar de sacrifício. A adoração não deve ser uma opção que podemos decidir fazer ou não fazer, de acordo com nossos caprichos. A resposta de uma verdadeira adoração está no compromisso com a obediência. É preciso que rendamos completamente à vontade do Senhor, o nosso ego, né? Então, os levitas, né, as pessoas que louvam a Deus,
Então, nós vemos o que é adoração. Eu gostei muito da explicação da senhora aquele dia, né, tia? Que a senhora foi lá, não foi num sábado, né? Que a senhora levou a palavra lá naquele sábado. A experiência da senhora, né? A senhora explicar para os jovens, né? Porque muitas vezes a gente é consumido não por falha nossa, por falta de conhecimento mesmo, né? Então, a palavra de Deus diz mesmo, né? Que nós perecemos por falta de conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento sobre aquilo, né? Bom, você vai usar aquele conhecimento em prol da palavra de Deus. Então, nós vemos o que é adoração, né, tia? Porque as pessoas acham que a função da música, né, é atrair as pessoas. Pode até atrair as pessoas, mas a função de um louvor é adorar a Deus, é a adoração de Deus, né? E muitas vezes você não precisa ter uma voz maravilhosa, né? Você tem que ter um coração aquebrantado, né? Você tem que ter joelho dobrado e coração quebrantado. Se você tiver um joelho dobrado e um coração quebrantado, você pode ter certeza que você atinge Deus, sem sombra de dúvida. Então, essa é a função. Ter voz bonita é ótimo, sem sombra de dúvida. Mas não ter também não tem problema nenhum. Minha voz não é bonita. Eu tenho um dia vontade de cantar na igreja, né? É claro, né? Eu tenho que avisar os irmãos, não posso avisar os irmãos antes, senão ninguém vai. Mas eu tenho vontade de louvar a Deus. Mas eu sei também que a minha voz é que nem taquara rachada, né? Bem rachada mesmo. Mas eu tenho aqui em casa, aqui pelo menos eu canto. A dona Claudete falou que a minha voz é bonita. Eu, dona Claudete, calma, eu não vou fazer doce hoje. Não vou fazer doce, não vou fazer pudim, né? Mas então, o que vale é o nosso coração quebrantado, né, irmãos? O nosso coração quebrantado e o nosso joelho dobrado. Isso sim, né? Nós conseguimos chegar até Deus, sem sombra de dúvida. Agora, você pode ser o melhor tenor do mundo, que nem eu gostava muito, né? Quando eu não tinha me convertido, eu gostava muito do Fred Mercury, né? Aquele do Queen, né? Então tem uma voz maravilhosa, sem sombra de dúvida. Ele tinha uma voz maravilhosa, né? Cantava. Mas um dia eu vi uma entrevista dele, ele falando que Deus é chato. Ele falava que Deus era chato. A partir daquele dia que eu ouvi ele falando aquilo, eu falei, nunca mais, né? Eu tinha CDs dele. Não vou dizer pra vocês que eu joguei fora, mas deixei de lado. Falei, não serve para mim. A partir do momento que a gente vê uma pessoa desfazer de Deus, poxa, né? Escarnecedores, já é escarnecer de Deus, né? Então, o próprio Fred Mercury, né? Ele era da religião de Zoroastro, né? Ele era persa, ele tinha vergonha de dizer que ele era indiano, né? O nome de Fred Mercury era Faruk Bulsara, não era Fred Mercury, era Faruk Bulsara, ele era indiano, mas ele morria de vergonha de dizer que ele era indiano, então ele dizia que ele era persa. E ele seguia uma religião chamada Zoroastro, né? Que os próprios 3 reis magos também eram zoroastrismo, né? Então ele era Zoroastro. Mas ele dizia que Deus era chato. No final da vida dele, ele se arrependeu, né? Ele cantou várias músicas, né? Se arrependendo, não músicas gospel, mas músicas se arrependendo, sabe? Você nota, porque ele morreu de AIDS, né? Então, a vida dele foi terrível no final. Mas foi consequência daquilo que ele fez, né? Foi consequência. E nós vemos, né? O próprio nome Sodoma, nós vemos que Sodoma, né? Vem de sodomia, né? E sodomia, nós sabemos o que é sodomia, né? Sodomia é o jeito que praticamente os homossexuais eles têm relação, né? Então, Sodoma vem de sodomia, e sodomia vem das relações que nós vemos que os homossexuais têm, né? E que não é um jeito certo, né? Pelo menos não é o jeito certo que a Bíblia nos ensina, né? E nós vemos também que o nome Sodoma não era um nome, né? De princípio. Então, quando chegarmos ali, nós vamos falar sobre a destruição de Sodoma, eu vou falar para vocês os nomes que tinham Sodoma, né? Que foi dado o nome Sodoma a partir que os monges cristãos passaram, né, a ter esse contato maior com Israel e viram um lugar e colocaram o nome de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, o nome desses 2 maiores cidades. Mas eu vou mostrar para os irmãos, né, que antigamente não eram esses nomes, né? Foi dado por monges cristãos, mas não era o nome de antigamente, né? Em Gênesis mesmo não era esse nome que era usado. Então eu vou trazer para os irmãos quando a gente chegar ali em Sodoma, né, os nomes originais de Sodoma e Gomorra. Amém, irmãos? Estou falando muito? Amém. Tranquilo, Léo. Beleza. Se eu estiver falando muito, fala, irmão, porque eu acho que eu falo muito rápido. Delfino tá quieto, ó. Será que ele tá presente? Ele deve estar pescando. Delfino? Ele ligou a câmera e saiu. Não, Tá aí, tô tranquilo Delfino. aqui, tô ouvindo. Ó, rapaz, acho que eu vou perder uma aula abençoada dessa. Passa Amém, domingo amém, passado que eu amém. perdi já. Amém, Amém. irmão. Mas Amém. como domingo passado estava com os pais, né? Então eu tive que
prestar atenção lá, mas nós estamos juntos aqui, rapaz, ouvindo. Está justificado. Eu tô quietinho, assim, eu tô que nem aqueles caras de rádio amador, fica lá de coruja, só ouvindo, só se Na observando, coroa. se alimentando. Amém. É benção, Amém, irmão. Amém. Então, quando entregamos tudo na adoração, oferecemos a Deus os nossos planos, desejos, ambições e vontades. Entregar tudo significa abrir mão das expectativas de tudo quanto desejamos, a fim de que Deus trabalhe em nós e através de nós. Este ato de adoração glorifica a Deus. Nós vemos lá em Salmos 50, 23, que é: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Quando derramamos tudo na adoração, ficamos impregnados com a fragrância do perfume. Durante a vida de fé de Abraão, nós constatamos a edificação de 4 altares, erguidos no processo de sua jornada interior de conhecimento de Deus e amizade com Ele. Cada um desses altares apontam para um aspecto da obra da cruz em nossas vidas, ampliando nossa consagração, ou seja, o nosso relacionamento com Deus e nossa verdadeira espiritualidade. Irmãos, então nós vamos falar agora sobre o primeiro altar. Quando nós vemos que, né, a irmã Alba leu pra gente, né, que Abraão ficou entre Betel e Ai, né? Então, na tradução original Abraão ficou entre a casa de Deus e um monte de lixo. A tradução original de Ai é monte de lixo. Então, Abraão ficou entre a casa de Deus, que é Betel, Bet-El, né? Casa de Deus, Bet-El, casa de Deus, e Ai, que era monte de lixo. Então, Abraão estava praticamente entre a casa de Deus e um monte de lixo, né? O primeiro altar foi edificado em Siquém. Está lá em Gênesis 12, de 6 a 7, né? Siquém, para vocês verem que interessante, Siquém significa ombro, né? Que é um lugar de maior força do homem. Este primeiro altar na vida de Abraão pode ser denominado o altar da revelação. Diz o texto bíblico: apareceu o Senhor a Abraão. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Está em Gênesis 12 e 7, né? Alessandra. Bom dia, irmã Alessandra. A irmã Alessandra está por aí. Amém. Na verdade, Deus se apresentou a Abraão. Adoração e revelação andam juntas. Só podemos adorar o que conhecemos. Jesus disse isso à mulher samaritana, que está lá em João 4, 22. Uma coisa interessante é ver Deus tomando a iniciativa do relacionamento com o homem. Deus se apresentou a Abraão. Altar de adoração deve fruto de um encontro com Deus. A fé de Abraão foi ativada pela iniciativa de Deus. A soberania de Deus na salvação é belamente ilustrada no chamado de Abrão. Abrão veio de um lugar pagão. Pelo nosso conhecimento, ele não tinha nenhuma qualidade espiritual que atraísse a Deus. Deus, em sua graça eletiva, escolheu Abrão para segui-lo, enquanto ele ainda estava em seus próprios caminhos. Abrão, como Paulo e os verdadeiros crentes de todas as épocas, reconheceria que foi Deus quem procurou e salvou com base na sua graça. Irmãos, eu vou mostrar para os irmãos, bem rapidinho, como era um altar, né? Um altar que era... Porque a gente vê altar de pensa coisa mais bonita, né? Mas altar era uma junção de pedras, né? Vou mostrar um altar para vocês que foi desenterrado e dizem, né, que é mais ou menos da época de Abraão. Como era esse altar? Bom dia, Alessandra. Tá sem áudio, minha irmã. Eu vou mostrar para os irmãos. Os irmãos estão vendo? Não. Não. Agora sim. Ah, beleza. Agora Esse era um agora altar sim. do tempo de Abraão. Amém. Para vocês verem, é um monte de pedra. Juntava um monte de pedra, né? Era feita uma junção, um monte de pedras. E era o altar. E esse altar, né? Os historiadores dizem, né? Que é do tempo de Abraão. Então, provavelmente, pode ter sido um altar de Abraão, né? Que Abraão ergueu. E esse é o de Siquém. Esse aqui está na região de Siquém. Então, praticamente, irmãos, nós estamos vendo o que a Bíblia nos fala, né? Sobre o altar de Abraão. Nós estamos vendo ele aqui agora.
Um altar de Abraão, coisa simples, né? Não tem nada assim, que atraia, né? A gente podia passar perto de um negócio desse e achar que alguém tinha enterrado alguma coisa ali, né? Mas na realidade é um monte de pedra colocado ali, e ali ele fazia essa adoração. O altar é uma elevação, né? Uma elevação para a pessoa chegar mais próximo de Deus. Assim como quiseram fazer, né? Quiseram fazer da Torre de Babel um altar para chegar até Deus, né? Mas não conseguiram. Esse é um altar, irmãos, do tempo de Abraão, e que está no vale lá de Siquém, né? Antiga Siquém. Amém, irmãos? Altar Amém. também sobre a fogueira de São, né, de festas. Diz isso também? Tem alguma coisa a ver? Sobre Não entendi, tia. aquela fogueira que fazem, né? Que faz nas festas, né? Ah, sim, justamente. É um Tem uma altar. relação muito grande com os altares de Baal, né? Tem muito... Ah, verdade, tia, foi bom a senhora falar. Porque nós temos muita fogueira, né, de São João. Na realidade, não é fogueira de São João, é um altar de São João, né? Eram altares que muitas vezes nós vemos lá o deus Moloque, né? O deus Moloque, até comentei com o Júlio antes, Salomão, né? O final da vida de Salomão. Salomão passou a adorar esse deus Moloque. Então, esses fogos, né? Essas fogueiras que eram feitas, né? Essas altas assim, eram altares, né? Que o povo, né? Os cananeus, né? Eles tinham esse costume de fazer essas fogueiras altas e passar crianças, né? Passar as crianças. Só que o passar a criança, muitas vezes a criança não morria. Nós vemos até mesmo que o rei Acás, né? Pai de Ezequias, passou Ezequias pelo fogo. E Ezequias não morreu. Ezequias estava vivo. Então, não era jogar só a criança dentro do fogo e triturar a criança. Era passar. Então, eles pegavam a criança, né? E passavam a criança pelo fogo. Era passar a criança pelo fogo. Se passava por cima daquela chama, né? Passava por cima das chamas. Então, eles tinham, né? As pessoas ainda têm essa ideia de que o deus Moloque era para matar as crianças, mas não, era uma forma que eles entregavam para esse deus Moloque. Então nós tínhamos esse costume de pular a fogueira. Presta atenção para vocês verem. As crianças, né? Nós, crianças, nós tínhamos esse costume de fazer uma fogueira e pular por cima da fogueira. Mas são tradições que vêm lá de trás. A gente pode terminar, mas isso aí não é nada. Assim como também a gente pode imaginar que uma árvore de Natal também não é nada. Aqui em casa também já montamos várias vezes, até esse ano nós montamos, não vou mentir para vocês não. Só que a gente pensa que não é nada, mas são tradições que vêm. Elas vão vir, tanto é que o nome Moloque, por que a gente chama uma criança de moleque? Ô, seu moleque. Então vem de Moloque. Então são tradições que nós vamos trazendo no modo de falar, né? No modo de agir, que nós fazemos sem saber que estamos adorando, né? Ou sem saber que estamos imitando eles, né? É o que eu disse, né? A Deus não leva em consideração, nós temos de ignorância. A partir do momento que a gente não sabe, tudo bem, é ignorância. Mas a partir do momento que nós sabemos, né, e não trabalhamos com aquilo que a gente sabe, bom, daí não tem como a gente falar para Deus, mas eu não sabia, né? Eu não sabia. Bem lembrado, tia, verdade mesmo, das fogueiras que nós costumamos pular. Amém, irmãos? Well, você vê que, olha só, no dia de São João, né, tem a fogueira e tem o pessoal que pela fé pula a fogueira, aquele que tiver muita fé, que não queima o pé, não queima a pessoa, né? Mas você vê, olha só a história do início de tudo isso, né? Da onde vem a malignidade, onde a pessoa com cultura começa a fazer sem saber até qual o procedimento disso, né? Justamente. Daí, tipo assim, a gente escuta muitas pessoas, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente escuta muito, não tem nada a ver, né? Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bom, pode não ter nada a ver com outra pessoa. Mas se isso incomodar a gente deixa de fazer, né? A gente deixa de fazer, porque a gente vê que não tem maldade. Tipo assim, você pular uma fogueira. Mas eram costumes pagãos, né? Eram costumes pagãos. A gente não pula aquilo acreditando, o Deus Baal, vou pular por Baal. Não. Mas eram costumes. E a gente acaba cometendo os mesmos costumes, né? Sem saber. É que nem as carnes sacrificadas a ídolos. Nós vemos lá em Atos Apóstolos, né? Muito Paulo batendo muito em cima disso. Por quê? Porque eram sacrificados muita carne no templo, né? Há um estudo que diz que de Moisés até Jesus Cristo, até 70, quando destruíram o templo, foram mortos mais de 20 bilhões de animais. Mais de 20 bilhões de animais foram mortos, né? E o que acontecia? Então, a cada festa, né? A cada festa que tinha em Jerusalém, os animais eram sacrificados, assim como são sacrificados em matadouros aqui, né? Só que não tinha como consumir todo aquele alimento. O sacerdote não teria como consumir tudo aquilo, porque a senhora levava lá um boi, o sacerdote não... A senhora levava um boi, a Alba levava um boi, o outro levava um cabrito.
O sacerdote não teria como consumir aquilo. Então, o que os sacerdotes faziam? Eles vendiam para os gregos. E os gregos iam lá e carimbavam. Eram marcados aquelas carnes com os deuses deles. Né? Então, iam no mercado, estava carimbado. Então, eles passavam a devotar aquele carneiro, aquela carne que vinha do templo de Jerusalém. Os gregos passavam a devotar aquele alimento aos deuses pagãos deles. Por isso que Paulo fala, né? Tomai muito cuidado com as carnes sacrificadas aos ídolos, né? Então, os próprios sacerdotes vendiam as carnes para os gregos e os gregos iam lá, sacrificavam, né? Davam, né? Para os deuses deles. Mas vendiam em mercados, porque quem tomava conta dos mercados eram os gregos, os romanos. Então, Paulo virava e falava, ó, se você for comer uma carne, né? Você não sabe o que é, não fica perguntando. Come e fica quieto. Agora, a partir do momento que você souber que a carne é sacrificada para o ídolo, daí você não come. Mas, quando você for na casa de alguém, não fica perguntando. Coma, né? Abençoa e coma. Mas se você vê a diferença que Paulo fala, mas a partir do momento que você souber para que foi sacrificada aquela carne, daí você não come. Então, vai muito da consciência da gente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer culto consciente. Né? Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Né? Tem que ter muita consciência daquilo que nós fazemos. Né? Pode falar, Delfino. Minha esposa conheci na festa Santo Antônio, meu irmão. Oi? Minha esposa, eu conheci ela na festa Santo Antônio. Olha, ela estava no barraquinho de beijinho lá, eu comprei todos os dias dela. Olha, a barraca do beijo ainda, gente. Viu só que beleza? Por isso que eu nunca fui com a cara da sua esposa, sabia, Delfino? Mas nessa época eu era católico, entendeu? Aí depois que ela apresentou Jesus para mim, daí eu me tornei crente. E ela que te apresentou, olha que maravilha, né? É tremendo testemunhos assim, hein? Barraca do beijo, hein? E é tão interessante, irmã, que a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, né, foi a metodista. E eu não vi imagens e vi a cruz vazia. Nossa, achei estranho pra caramba. Falei, que deu Jesus essa cruz? Daí ela ficou com a própria oração que a gente faz do Creio dos Pais, né? Ela falou assim, não conhece a oração sua? Que vocês não creem, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o Filho, né? E daí foi crucificado, morto, sepultado. Então, sepultado, ele saiu da cruz, né? Então ela está vazia. Daí que eu comecei a entender a palavra e comecei a buscar a Bíblia, onde foi conhecereis a verdade nos libertará. Sim. Daí fui conhecendo Jesus, fui amando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. E fui querendo me lapidar de acordo com a vontade. Aleluia. Estamos nos lapidando até hoje. Amém. Jesus. Mas foi lá no Santo Antônio, ela estava indo lá por causa da formatura dela, ela foi obrigada a ir, né, participar da barraca para vender lá, ela estava vendendo docinhos, beijinhos, essas coisas. Aí onde eu conheci ela lá, nós começamos a conversar e nesse mesmo dia ela chegou na casa da mãe dela e falou assim, mãe, eu conheci um homem, eu vou me casar. No dia seguinte, minha sogra me chamou e falou assim, como é que você fala essas bobagens para minha filha? Quando vai casar com ela? Eu falei, eu não falei nada. O beijo. Estamos juntos aqui, olha que benção. O beijo da traição, né, de Jesus aí. E aí se tornou uma bênção, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém. Faz as coisas certas da maneira correta. Sim, já era plano do Senhor, né? Então, nós estamos sentados lá no meio, lá na Igreja Católica, quantos estão ali sentados, e o Senhor traz para si, mostra o plano de salvação ali. Né? Tem muitos lugares que o Senhor... Quantos já ouvi falar estavam num baile, né? Até os desviados, né? Um jovem me falou, eu saí da presença do Senhor, estive num salão de baile, e lá não me incomodava aquele baile. Eu não sabia, né? Aí passou o moço e falou assim, você não é crente? O que é que você está fazendo aqui? Aquilo ele viu que realmente não era o local que ele estava, né? E retornou para a casa do Senhor. Então, Deus tem planos, sim. Glória a Deus. Irmã Néia. Amém, Júlio. Eu conheci minha esposa dia 2, dia dos finados, em frente ao cemitério, e mandei para ela um buquê de rosas, daqueles que o pessoal ia levar para dentro dos túmulos. Eu trabalhava na floricultura. Eu trabalhava na floricultura e nesse dia dos finados eu estava em frente ao cemitério vendendo flores, né?
E a Sandra passou na rua, chegando, porque ela mora ali próximo ao cemitério, e o povo ali chegando ao cemitério, né, para visitar lá o cemitério, eu vendendo flor, ela passou. Aí o irmão dela, não o Elber, o Paulinho, o outro, veio, conhecia ele. Falei, Paulinho, passou uma moça aqui assim, assim, assado. Ele falou assim, não, é minha irmã. Aí eu peguei um buquê de flor, falei, manda para ela, fala que foi eu que mandei. E toma aí, 20 alguns anos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é muito rico. Amém. Amém. E o legal, né, que a maioria de vocês, né, que assim que eu conheço, né, que nem a Alba, a senhora mesmo, né, tia, o Júlio, o Delfino, a Alessandra também, né? Interessante que todos, né, são da igreja, né, que todos aceitaram Jesus, né? Então, é aquela passagem de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Isso que é o legal, todos, né? Todos estão no caminho. Isso que é o mais importante de tudo isso aí, né? Eu conheci a Cris, como eu comentei com vocês bem rapidinho, conheci pela internet, né, gente? Você vê, eu entrei com o nome de Príncipe Namor e ela entrou com o nome de Danada, né? Então eu entrei com o nome de Príncipe, que é para ver se atraía alguma coisa, né? Ela entrou como Danada, e Danada atrai mesmo, você pode ter certeza, né? Por isso que eu disse para vocês tomar muito cuidado nesse negócio de internet, porque isso é arapuca, viu? Isso aí é arapuca. Tá cheio de alpiste ali que a gente cai na arapuca. Muito cuidado. Mas graças a Deus, né? E abaixo de Deus, né? Sem sombra de dúvida, foi graças a Cris que eu voltei para a igreja, né? Até então eu tinha deixado de ir na igreja, né? Fui em 95, comecei no Bom Retiro em 95, mas em 2001 eu estava totalmente fora, né, dos caminhos. E quando eu conheci ela, né? Passei, graças a Deus, né? Passei a ter essa comunhão novamente com Deus. Fui batizado em 2001 mesmo, sabe? Mas mesmo assim, tomem muito cuidado com a internet, né? Tomem muito cuidado no negócio de bate-papo, porque, como eu disse para vocês, é arapuca. Eu conheci meu esposo na aula de teologia, né? Eu estava fazendo bacharel, ele estava fazendo básico. Olha que diferença, ele já estava né? saindo. E não queria de jeito nenhum, né? Mas eu creio que eu fui fazer esse curso nós fomos fazer esse curso para nos conhecer, porque o Senhor tinha plano na nossa vida. Amém. Né? Para usarmos, porque a nossa ideia, os dois, era ser missionários. Sair Amém. pela vida. No final, fomos missionários na família, na casa, na igreja que nós cuidamos. Mas foi propósito aí. Eu não quis fazer, eu não queria fazer. Não queria estar com ele, não queria me casar com ele. Mas as coisas eu fui conhecendo ele, vendo quem ele era nas coisas do Senhor, e aquilo foi, né? Amém. E para a glória do Senhor. Temos 2 filhos lindos. Amém. Maravilhosos, que servem ao Senhor. Amém. Amém. Isso que é interessante. Amém, irmãos? Ô, Elber, só coloca uma coisinha, que você tá falando das... Não precisa falar nada não, Cris. Não tem nada a ver com a gente, tá? Tô falando sério agora. Olha só, a questão das homenagens aí, né? Que nem um dia, não sei se você se lembra, que eu estava trabalhando lá em São Manuel. E aí foi uma mãe, e a diretora falou assim, olha, uma mãe veio trazer uma doação de doces. Eu, que legal para as crianças. Comi também doce, não sei, distribuí para todas as crianças. Olha, a mãe que trouxe, viu? Que legal. Depois o Elber falou assim, Cris, você não tá lembrada que é dia de Cosme e Damião? Eu, é? Porque eu não guardei essa data, não guardo essa data. Eu falei, tô pensando que é de bom coração que essa mãe trouxe esses docinhos para as crianças, então eu entreguei para todo mundo. Tadinha, as crianças, eu sendo evangélica, outras crianças evangélicas, todos comeram, mas que nem o Abel falou ali, na ignorância, né? Então, mas olha só como que eles usam. Eles não poderiam chegar, então vem meio encoberto, né? Então, olha aqui, isso aqui é uma doação de doces. Todo mundo vai no doce. Mas olha só a intenção que ela tinha por trás, né? Então, a gente tem que ficar de olhos abertos quanto a isso também. Às vezes as coisas vêm, mas não vem escancarada, vem encoberto também. Nada é feio, né? Tudo é muito bonito, muito gostoso. É prazer. O Salomão, como você falou, foram 1000 mulheres. Ele trocou o prazer das coisas, né? Por 1000 mulheres. E olha o que aconteceu no final. Então, mas conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Amém. Então, interessante você ver que Cosme e Damião eram 2 irmãos gêmeos, né? Eles eram médicos, eram irmãos gêmeos árabes, médicos, né?
que ajudavam as pessoas, sem sombra de dúvida. Mas daí inventaram esse negócio de Cosme e Damião, né, de santo, essas coisas, daí usaram o nome dele, assim como usam o nome de João, assim como usam o nome de Pedro, né, de Tiago, o nome de Maria, assim como usam o nome de todos, né? Essas pessoas, né, que foram, elas não têm nada com isso, né? Essa parte que o homem, né, endeusa as pessoas, eles não têm nada com isso, não é pelo fato das pessoas endeusarem eles, que se tornaram deuses ou deixaram de ser salvos, né? Não tem nada a ver. O que os irmãos fizeram, né, Cosme e Damião fizeram, não tem nada de magia, não tem nada disso, não. Eles ajudavam as pessoas. Só que passaram a colocar eles como santos, né? A tradição católica colocou eles como santos, e pronto, daí inventaram tudo isso, né? Porque no catolicismo é uma coisa, daí quando vai para Umbanda já tem outro nome, daí quando vai para Quimbanda já tem outro nome. Então eles assim eram também. Desde, você vê que interessante que desde o princípio é assim. Quando um grego chegou na Babilônia e viu aqueles deuses, ele levou para a Grécia com um nome. Depois os romanos viram aqueles deuses na Grécia, trouxeram para os romanos com outro nome, mas são todos os mesmos deuses, só mudam os nomes. Assim como somos nós, que nem Maria, Maria da Conceição, Maria do Nascimento, Maria não sei o quê, Maria das tranças. É a tradição deles, né? Mas isso não quer dizer que Maria deixou de ter o valor que ela tem para Deus, assim como Pedro não deixou o valor, né, que tem para Deus. Isso aí é o ser humano que passou, né, a ter esse endeusar. Mas isso aí foi em 1200 e pouco que passou, né, a ter essa ideia, né? Vamos chegar lá também nesses estudos, né? Já tem tudo preparado já também sobre como começou, né, o catolicismo, por que o catolicismo, né? A palavra católico mesmo, os próprios judeus queriam ter esse nome de católico, porque a palavra católico quer dizer universal, né? A gente vê católico, mas não, a palavra católico quer dizer universal. Então, os judeus queriam usar essa palavra católico. Só que daí os católicos romanos já usaram, né? Passaram a usar. Então, tudo que usa agora católico passa essa ideia de adoração, de ídolos, né? Mas os judeus brigaram durante muito tempo para usar esse nome de católico, né? Para o judaísmo usar o nome de católico. Só que não teve como passar por cima dos papas, né? Os papas já tinham pego para eles esse nome e daí não teve como passar por cima disso. Mas nós vamos chegar nesses estudos, né? Como que começou tudo isso aí. Amém, irmãos? Por isso que eu tô falando para os irmãos, nós não vamos terminar hoje, viu? Pode falar, meu filho. Amém. Amém. Nós não vamos terminar isso aqui hoje, porque já vou deixar para a gente continuar no 14, porque eu vou marcar mais ou menos um horário para não ficar cansativo para as irmãs, sabe? Eu noto, a gente começa a olhar no olhar das irmãs, a gente nota que a gente está sendo demais, né? Eu sei, irmã, vocês podem ter certeza que eu noto isso, sabe? Mas eu não quero que seja cansativo, eu quero que seja um lugar, um momento, né, que a gente converse, né? Pra você ver, a gente está conversando sobre a palavra de Deus, mas nós estamos conversando sobre as pessoas, né? Tá certo que certas pessoas não disseram como conhecer o marido, né? Tem algumas pessoas que não disseram, né? Mas nós vamos procurar saber pela internet. Isso aí, daí eu vou trazer para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos lá. O segundo altar foi edificado em Betel. O segundo altar de Abraão. É interessante notar que Abraão edificou um altar entre Ai e Betel, como eu comentei com os irmãos, né? Lá em Gênesis 12:8. E podemos chamá-lo de altar da separação. Abraão deixou Ai para trás e tinha Betel diante dele. Vocês estão vendo? Então, Ai era um monte de lixo, né? Era um monte de lixo. E Betel, Bet-El, a casa de Deus. Bet-El. Bet, casa, El, Deus. Casa de Deus. Né? Olha lá. E eu vou mandar para os irmãos depois. O legal é que eu já coloquei aqui também. Bet-El significava casa de Deus. E Ai, seu significado era montão de ruína. Montão de lixo, né? Como eles tinham o nome de Ai. Isso, assim somos nós, né, irmãos? Quando nós passamos aí para a casa de Deus, vocês são de dúvida, né? Ou nós estamos num monte de lixo, ou nós estamos na casa de Deus. Ou nós estamos num monte de lixo, ou nós estamos na casa de Deus. Não existe o meio termo, né? Não existe o meio termo. Ou é um monte de lixo, ou a casa de Deus. Podemos dizer que a vida de altar, a consagração, permite que a cruz separe-nos do mundo, do amor ao mundo, de tudo que há no mundo. Cobiças, concupiscências e soberba. A cruz coloca o mundo para trás de nós e mantém viva e clara diante de nós a visão da casa de Deus, Betel. E não somente a visão de Betel, mas a cruz, operando em nós, habilita-nos a participar de Betel e sermos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Isso está em 1 Pedro 2,5. Deus não pula etapas em nosso relacionamento com Ele. Abraão voltou a Betel depois de passar pelo Egito. O Egito foi o lugar de sua falta de confiança na proteção divina,
que o levou a mentir, juntamente com sua esposa. Egito dá ideia de trevas, talvez por causa da coloração das águas do Nilo. Volta à casa de Deus, lugar onde ouviu as promessas de Deus para a sua vida. No Egito tem riquezas, mas não tem altar. Vocês veem, irmãos, no mundo, né, o Egito nós colocamos também como mundo, né? O mundo tem riqueza, sem sombra de dúvida, mas não tem altar, né? Não há altar. Você pode, irmãos, vocês podem viver bem sem Deus? Vocês podem ter uma vida maravilhosa aqui na Terra sem Deus? Claro que pode. Vocês são de dúvida. Você pode viver muito bem sem Deus. Você pode ter as melhores coisas aqui na Terra sem Deus? Você pode viver sem aperto sem Deus? Pode viver sem aperto, né? Sem Deus. Mas eu garanto que a morte sem Deus vai ser terrível. Uma pessoa morrer sem Deus, sem sombra de dúvida, vai ser terrível, né? Então, viver sem Deus você pode até viver, mas morrer sem Deus vai ser difícil. Bom, pelo menos é o que a Bíblia nos ensina, né, irmãos? A cruz, né? Quando nós vemos a cruz para nós é salvação. Hoje, ela é como salvação. É um símbolo de salvação para os que creem. Mas será também o quê? Um símbolo de julgamento para aqueles que não creem. Então, a cruz, para quem crê, é uma salvação. Mas para os que não creem, vai ser julgamento, né? E vocês podem ter certeza disso. Amém, irmãos? Amém. 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 O terceiro altar foi edificado em Hebrom. Está lá em 13:18, né? Este altar foi erguido logo após um período de separação entre Abraão e seu sobrinho Ló. Está lá em Gênesis 13, do 1 ao 13, né? Hebrom, cidade montanhosa de Judá, a 36 quilômetros de Jerusalém. Os árabes a chamam de Ecarrail, o amigo. Olha para vocês verem que interessante. Hebrom, né, na linguagem dos árabes, quer dizer o amigo. Podemos chamar este altar de o altar da comunhão ou a aliança. A cruz habilita-nos a ter aquela incessante comunhão com Deus, aquela amizade com Deus, aquela vida de união com Deus. Como já disse Madame Guiron, o Senhor se coloca no exato lugar daquilo que ele põe a morte em nossas vidas. O Senhor se coloca no exato lugar daquilo que ele põe a morte em nossas vidas. Já compreendemos isso diante do Senhor? Ele substitui para adicionar e ele divide para multiplicar. Quem conhece o seu coração pode confiar em suas mãos. Hebrom é o lugar onde Deus reafirma a sua aliança e as suas promessas. Depois de um conflito, trazendo consolo e motivação, confirmando a sua promessa de abençoar, levando Abrão a decidir a olhar com os olhos de Deus. Altar de aliança, pois este é um dos que significa de Hebrom. Então, o altar de Hebrom foi o altar de aliança com Deus, né? Você vê, Abraão ficou aquele tempo todo no Egito sem falar com Deus. O período que Abraão estava no Egito, você não vê Deus mencionar Deus. Você não vê Abraão mencionar o nome de Deus, né? E muito menos construir um altar no Egito. Abraão não fez nada disso, né? Então foi o período que Abraão estava longe de Deus. Mas mesmo assim, ele multiplicou as riquezas dele, né? Nós vemos depois que as riquezas de Ló sumiram, né? Quando ele foi para Sodoma e Gomorra, acabou com tudo. Mas as riquezas de Abraão, né, que ele veio do Egito, depois foram até multiplicadas. O quarto altar na vida de Abraão foi erguido em Moriá, como eu comentei com os irmãos, né, quando ele foi levar o filho dele, né? Está lá em está em Gênesis 22, 1 a 14. Então, esse quarto altar é o de adoração. Isso inclui entrega total. Vemos aqui um homem absolutamente rendido a Deus, a ponto de sacrificar seu único e amado filho. Irmãos, só uma pausinha aqui. Porque, eu acho que eu já comentei com os irmãos, a impressão que passa é que Abraão ia enfiar a faca no coração, né, de Isaac, ia matar Isaac e acabou, né? Mas não, um sacrifício, né, um sacrifício de um animal, um sacrifício que era feito naquela época, o quê? Abraão primeiro ia ter que cortar a cabeça de Isaac, cortar os membros, cortar os braços, abrir a barriga de Isaac, arrancar o fígado, olhar o fígado dele, ver se o fígado era bom, até porque na imolação, né, dos animais, o sacerdote fazia isso, ele matava o animal, abria, primeiro ele ia olhar os rins e o fígado. Então, se tivesse bom os rins e os fígados, era aceitado o sacrifício. Se não, era rejeitado, né? Por isso que quando Jesus entra no templo, ele fica louco com aquela turma, porque as pessoas chegavam com os animais deles até o templo, e os sacerdotes, não, o seu não vale, você vai ter que comprar um nosso agora aqui.
Até porque eles tinham que trocar até o dinheiro deles, né? Então, o dinheiro que eles usavam na cidade, eles não poderiam usar dentro do templo. Existia um dinheiro específico para poder ser usado dentro do templo. Então, eles chegavam com o dinheiro deles, além deles ter que trocar, né, no câmbio que existia, aquele câmbio, né, dentro do templo, eles tinham que comprar animais de dentro do templo. Então, era um negócio terrível, né? Um negócio tremendo que o sacerdote tomava conta de tudo. Então, Jesus meteu o pé em tudo aquilo lá e ficou louco. Então, Abraão teria que fazer isso com Isaac. Abraão teria que abrir Isaac, arrancar os rins, arrancar o fígado, olhar tudo por dentro, né? E depois disso, queimar Isaac. Depois ia ser queimado Isaac. Mas mesmo assim, Abraão acreditava que ele voltaria. Tanto é que ele fala para Eliezer, né, o Damasceno que ficou ali esperando, já assim como os outros servos dele, ele vira e fala: espere que eu e o menino vamos adorar a Deus e voltaremos, né? Iremos voltar. Mas também quando nós chegarmos nessa passagem, já, né, um pouco mais para frente, nós veremos que esse teste, né, não foi tanto para Abraão. Esse teste foi para Sara. Porque Sara, né, quando Deus passa esse teste para Abraão, entre aspas, né, porque as epígrafes que são colocadas na Bíblia, né, não são na Bíblia judaica, não existe distinção. Tanto é que foi escrito, né, não existia capítulo, não existia versículo, era uma coisa escrita só de cabo a rabo, não existia nada de versículo nem capítulo. Isso aí foi colocado, né, por um francês, né, em 1265, ele colocou os capítulos, depois em 1300 e pouco foi colocado os versículos, né? Fica mais fácil a gente ler, sem som de dúvida. Mas até então não era dessa forma. Mas então, o teste não foi tanto para Abraão, o teste foi mais para Sara. Porque Sara tinha acabado de mandar Ismael e Agar embora. E Ismael, a tradição judaica diz que Ismael estava doente nesse dia. E mesmo assim Sara não teve dó. Sara fez, mandou embora. Então, agora imagine para uma mãe, porque você pode ter certeza que Sara sabia o que estava acontecendo. Quando Abraão sai com Isaac, Isaac tinha o quê? De 33 a 40 anos de idade, né? Não era um bebezinho, não era uma criancinha que nem mostra, não uma criancinha da perto, não. Ele tinha de 33 a 40 anos. As pessoas procuram acreditar que ele tinha 33 para ficar com a idade de Jesus, né? A idade de Jesus Cristo. Mas ele tinha entre 33 e 40 anos de idade. Então, quando ele sai, né? Quando Abraão sai com Isaac, Sara ficou sabendo de tudo. Agora, imagine para uma mãe saber disso. Assim como foi Agar, mãe de Ismael, né? Ela sofreu com Ismael no deserto. Ela sofreu muito, né? Com Ismael no deserto. Então, foi mais para Sara sentir o que Agar sentiu, né? Imagine um pai pegar um filho seu, puxa, a Sara estava com 100 anos já, para mais, e pegar esse filho seu e sair, você saber que esse filho seu vai ser imolado. Então, esses dias que Sara passou de sofrimento, não tinha celular para poder ligar para ela, tá tudo tranquilo aqui, pode ficar tranquilo. E não, eram 7 dias para ir, 7 dias para voltar. Então, era muito longe, né? Moriá era muito longe de onde eles estavam, né? Então, foi um sofrimento tremendo para Agar. Vocês podem ter certeza. Para uma mãe, né? Imagina para uma mãe, né? Ter aquele filho dela amamentar, né? Porque um filho judeu era amamentado até 4, 5 anos de idade, né? Se amamentar seu filho e saber que seu filho vai ser queimado. Então, nós vamos ver que foi mais um teste para Sara do que para Abraão, porque Abraão tinha fé em Deus, Sara já não tinha. Tanto é que o nome Isaac mesmo quer dizer riso, né? Porque quando os anjos disseram para Sara, você vai ter um filho, Sara virou e deu risada. Então, mas por que Sara deu risada lá atrás? Então, Isaac quer dizer sorrir, né? Sorrir, sorriso, né? Porque Sara deu risada dos anjos quando Deus prometeu. Mas nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais lá para frente, que foi um teste muito terrível para Sara, né? Sara ficou apavorada ali. E a obediência, né, Elmer? Obediência. A obediência de Isaac para com o pai. Justamente. Primeiro, porque se você está dizendo de 33 a 40 anos, ele era um homem, ele podia levantar ali, brigar, não quero ir. Não, justamente. Ele criar um Deus do pai, né? Porque o Abraão sabia que ia voltar com o filho, né? Justo. Ele obedeceu ao Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, e o Isaac obedecendo. Porque, né? Obedeceu ao Pai. Olha, para você ver, é tremenda a obediência nas coisas do Senhor, na vida, nossa vida, né? Os nossos filhos, o nosso viver com o Senhor. A obediência é muito, muito importante, porque as bênçãos virão, né? Tanto é que Isaac vira e fala para Abraão, papai, a lenha, e o mais interessante é que Isaac teve que carregar ainda, né, a lenha nas costas. Isaac levou. Isaac era inteligente. Aquele povo era muito inteligente. O desenvolvimento cerebral deles era muito melhor que nós. O ar era muito mais puro. A oxigenação no cérebro era muito mais fácil, né? Quando você está num lugar, ambiente, que nem era o ambiente antigamente, o ar era muito mais puro. A oxigenação, o sangue
era muito melhor que agora. Então, eles eram muito inteligentes. É o que eu digo, a senhora pode sair agora com uma luneta na mão e olhar para o céu, a senhora não identifica nada. Sim. Como que aquele povo deu nome para tudo? Olha o tanto de estrelas, o tanto de coisa, o tanto de planeta que esse pessoal descobriu que há muito tempo atrás, sem luneta, sem nada. Então, eles tinham um cérebro muito desenvolvido. Eles eram muito inteligentes. Isaac, quando carrega, Isaac vira e fala, pai, eu estou carregando aqui as lenhas. Né? As lenhas estão aqui. Mas aonde que está o Cordeiro? Né? Onde que está? Isaac já estava sabendo que era coelho. O que Isaac podia fazer? Abraão tinha 110, 115 anos de idade. Isaac podia jogar o negócio na face. Sai fora, eu não vou não. Sim. Podia ir embora. E representando, Jesus. isso, representando Jesus na cruz do Calvário. Exatamente. Porque ele não queria, passe-me de mim, meu, né, pai? Passe de mim essa dor, tudo isso. Mas não, né, o Senhor virou, né, falou, né, os olhos, né, não se importou, porque ele precisava passar por isso, né? Justamente. Por nós, por causa de nós, cada um de nós. Justamente. Então, a obediência de Jesus, né? Sem sombra de dúvida. Amém. Então, Isaac poderia escapar ali tranquilamente, poderia bater no pai dele, não, eu não vou viver minha vida. Mas não, ele preferiu passar por aquilo, assim como o Saul comentou, como Jesus Cristo, né? Jesus diz, né, afasta de mim esse cálice, mas tem um mas ali no final, né? Que não seja conforme a minha vontade, mas como a vontade do Senhor, né? E também Jesus cita, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Mas ali Jesus estava citando o Salmo 22. O Salmo 22, a senhora pode pegar o Salmo 22, começa, né? Era um palavreado aramaico, Jesus não usou nem o hebraico, Jesus usou o aramaico ali na cruz, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparas? Daí as pessoas usam, né? Ah, tá vendo? Jesus ali, Deus não separou de Jesus de lugar em tempo nenhum. Deus não separou de Jesus ali. Jesus, quando ele cita esse salmo, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus estava citando o Salmo 22, mas no final do Salmo 22, o que é o final? Deus nunca separa dos seus. Então, Deus sempre está junto com ele. Então, ali, Deus não deixou Jesus sozinho, não. De forma nenhuma, né? Até porque ele diz que ele e o Pai são um. Como que eles vão separar? Né? Deus e Pai são um, né? Jesus e o Pai é um. Então, tem um hino que tem o corinho que diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, oh bendito Jesus, né? E é um hino, só que nesse ele fala, amém. A voz da senhora, eu falo para a Cris, a voz da senhora é muito, aquelas vozes mesmo de antigamente, né? Que a gente ouvia, antigamente, né? Aqueles discos, né? A cara diz, né? Não. Assim, aqueles discos, né? Que a gente ouve, que eu gosto muito de ouvir, né? O Zé de Paula. Sim. Aquelas vozes mesmo, assim, que a gente ouve, a gente, sabe, tia? Eu gosto muito, né? Amém. A Alba não gosta, a Alba já falou para mim que não gosta. Mas eu gosto muito, sabe, tia? Eu acho muito bonito mesmo. Glória a Deus, amém, né? Glória ao Senhor. A minha voz é essa, não tem outra. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, nós vamos, né, comentando sobre o quarto altar, né? Então, esse quarto altar é o da adoração. Isso inclui entrega total. Vemos aqui um homem absolutamente rendido a Deus, a ponto de sacrificar seu único e amado filho. Um homem que amava a Deus a ponto de confiar em seus caminhos. Um homem tão sensível à voz de Deus que pôde discernir cada instrução de Deus em cada passo do doloroso processo de sacrifício. Um homem que adorou no momento em que... Um homem que adorou no momento em que oferecia e que tinha o que tinha de mais precioso. Esses dias o Luciano comentou, sabe, que ele foi fazer um culto, né? Foi cantar, e ele tinha só R$30, e ele estava no carro dele, falou, não, eu não tinha dinheiro, eu, minha esposa e meus filhos no carro, eu tinha R$30 no meu bolso, quero me colocar gasolina para voltar de Lorena. Mas, de repente, Potinho, Lorena, alguma coisa assim. Mas Deus tocou no coração dele que ele tinha que dar esses R$30 para uma pessoa que está do lado dele. E ele brigando com Deus, falou, não, Senhor, eu preciso desse dinheiro, eu tenho que colocar gasolina, né? Tem que colocar gasolina. Mas ele disse que Deus constrangeu tanto ele que ele pegou e deu esse dinheiro para a pessoa, não conversou e deu. Essa pessoa foi lá na frente e falou, né? Puxa vida, eu vi na igreja, né? Essa pessoa que recebeu os R$30 dele. E essa pessoa foi porque ela precisava comprar um pote de leite que custava R$27. E esses R$30 que o Luciano deu para ele foi o dinheiro que ele precisava para comprar esse pote de leite.
Mas o Luciano foi, mas agora como é que eu vou embora? Como que eu vou embora para minha casa? Pensando, né? O Luciano ajudou aquela pessoa, mas ele precisava do dinheiro para colocar gasolina. Ele disse que ele não tinha gasolina nenhuma no carro dele, tinha pouca gasolina. Ele veio de onde ele estava até na casa dele e deu certinho a gasolina. Ele precisou colocar gasolina. Foi, Albert, eu não sei dizer para você, é milagre de Deus, né? Mas eu consegui chegar na minha casa com aquele tanto que tinha, que eu não acreditava que eu chegaria onde eu fui. Eu teria que colocar lá para voltar. Mas eu consegui voltar. Eu falei, a gente não entende, né, os propósitos de Deus, né? Claro, vocês são de dúvida. A gente vê muitas pessoas abusando disso, né? Que nem a gente vê a fogueira santa, isso, aquele, que o outro. Coloca tudo que você tem, vende sua casa, vende seu carro, vende... Bom, isso aí é um sacrifício que você está fazendo, é que Deus já se sacrificou por nós, né? Se você está fazendo isso, você está passando por cima daquele sacrifício de Jesus, né? Pega essa canetinha aqui, compra esse martelo, compra aquilo. Isso tudo, gente, é idolatria, né? A gente sabe que tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, acha que aquilo vai nos abençoar, é idolatria. E idolatria para Deus é adultério. Então, Deus olha a idolatria como um adultério. Então, a partir do momento que a gente passa a adorar outro tipo de coisa, é a mesma coisa que a gente está traindo Deus com outra pessoa. Uma mulher, um homem está traindo Deus com outra pessoa. Então, adultério é terrível para Deus, né? Então, idolatria e adultério para Deus é a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Idolatrou, você automaticamente você adulterou, né? Você deixou Deus, você não acredita em Deus, né? Sem as marcas da cruz em nossas vidas, nós adoramos a nós mesmos. Sem as marcas da cruz em nossas vidas, nós adoramos a nós mesmos. Nós consideramos nossas vidas e tudo que temos por demais preciosos para serem oferecidos a Deus. Neste altar, Deus colocou a parte mais íntima e preciosa de Abraão, o próprio coração de Abraão, Isaque. Deus assim tratou com o ser mais interior de Abraão e tornou um adorador. 3 áreas são afetadas quando nós oferecemos como sacrifício vivo a Deus. Está lá em Romanos 12, de 1 a 2, né? Afeta a posição quando estamos sobre o altar. Deve haver mudança na identidade, mudança de autoridade. Antes de trabalharmos para Deus, precisamos ser trabalhadores para Ele. Antes de trabalharmos para Deus, precisamos ser trabalhados por Ele. A ausência de quebrantamento oculta o tesouro escondido no vaso, né? Esse dia eu ouvi um rapaz dando testemunho, se arrependendo dos pecados dele, mas ele falava dando risada. Eu roubava, nossa, eu matei, não sei quem, dava risada. E eu falei, esse rapaz está se arrependendo? Desse jeito, dando risada? Quando a gente se arrepende de algo, a gente tem vergonha daquilo, né? A gente tem um sentimento triste, né? Mas não, a pessoa estava feliz falando aquilo. Passou 2 meses, o rapaz foi preso novamente, porque ele matou um latrocínio, ele matou e roubou novamente. Então, muitas vezes, quando, né, a pessoa faz ali, né, o pastor, ou quem está pregando a palavra de Deus, muitas vezes, quando a gente faz ali, a gente pede, né, para a pessoa, né, se arrependimento, porque a função de um culto é arrependimento, né? A função de um culto é arrependimento, né? Por isso que eu digo para os irmãos, né, a minha convicção é que Jesus não foi para o inferno, né, que nem as pessoas dizem, porque diz que quando ele desceu lá, ele pregou para as pessoas. Agora, se pregar no inferno, quem que não se arrependeria? Quem que não ia se arrepender? Você está lá no inferno. Quem que não se arrependeria do... Não, claro, eu me arrependo, né? Vocês são de dúvida. Então, a função de uma pregação é arrependimento. Muitas vezes, quando o pastor faz, né, faz aquele pronunciamento e pede, né, para as pessoas, né, que aceitam Jesus, muitas vezes as pessoas vão não digo nem constrangimento, né, porque tem a parte do constrangimento também. Muitas vezes a gente está numa igreja e muitas pessoas sabem que nós ainda não aceitamos Jesus, então a gente fica aquele constrangimento, né? Ou a emoção de ir. Mas você vê que depois não dá fruto nenhum. A pessoa começa na igreja. Eu vi uma vez uma pregação do Jim Schwager, que ele foi na Jamaica. 5.000 pessoas aceitaram Jesus. 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Isso num mês, né? Num ano. Ele voltou no outro ano, nessa igreja, nessa comunidade, 5.000 aceitaram Jesus. Tinha 30 pessoas. Ele perguntou, mas cadê aquelas 5.000 pessoas que aceitaram Jesus? Eles viraram e falaram, foi só naquele dia que o senhor veio. Depois eles não vieram mais, nunca mais vieram na igreja. Né? E continuaram a vida deles do mesmo jeito. Então, muitas vezes a gente aceita Jesus por emoção, né? Por coação, tipo assim, aceita Jesus, não sei o que, forçar. Não, isso aí é algo interior da gente, né, irmãos? Nós temos que ver essa necessidade. Porque muitas vezes pessoas estão se afogando, a pessoa está lá no meio do mar, está se afogando, mas ela não nota que ela está se afogando. Enquanto ela não pedir ajuda, não tem como se ajudar, né? Como você vai jogar uma boia para a pessoa que ela está se batendo, mas acha que ela está nadando, né? Então,
Deus só entra na nossa vida, a palavra de Deus diz que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, cearei contigo, né? Mas isso depende tudo uma coisa da gente, né, irmãos? Né? Arrependimento é muito diferente de remorso, né? Muitas vezes a gente sente remorso, mas não arrependimento. Remorso a gente sente aquilo, fica condoído, mas passa uns dias, né, tia? A gente vai lá e faz novamente. Agora, o arrependimento é uma coisa única. Você se arrependeu, né? Você passa a ter vergonha daquilo e nunca mais você faz. Amém, irmãos? Amém. Aí está os tesouros escondidos, né? Como diz a Amém. palavra do Senhor. Olha Verdade. quanta coisa, né? Está nesse tesouro aí. Nossa Senhora. E sobre a intimidade do Senhor, olha com o Senhor, a importância da intimidade. Né, com o Senhor, precisamos ser íntimos, entrar no nosso quarto, onde estiver, né, onde passar, mas temos aquela intimidade, conhecer o nosso Deus. Oi, Júlio. Oi, Elber. Oi. Vou aproveitar a oportunidade e pedir desculpa aos irmãos, né? Eu tenho aquele compromisso, né? E sair um pouquinho mais cedo, amém? Amém. E já tinha avisado os irmãos aí que eu teria que... Hoje eu falei para o Elber que eu não ia nem participar, né? Mas Deus nos deu a oportunidade, essa graça, né? E, então, queria pedir aí, irmãos, a bênção de vocês, né? Continuem orando por nós, pelo nosso ministério, pela nossa vida, pela nossa família, né? Pelo nosso compromisso aí com a obra, diante dessa leitura ministerial que a gente está nos alimentando cada dia mais, né, tia? E estamos juntos, em nome de Jesus, né, em espírito, né, fazendo parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo e dando continuidade sempre, né, com amor e aprendizado e alegria em nome de Jesus. Então, eu desejo a todos um ótimo final de dia, uma ótima semana. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, né? Pedindo licença aos irmãos. E eu tenho um compromisso agora e já está até passando um pouquinho da hora, uma visita. E agradeço a Deus e a vida de cada um por estarmos juntos aqui nesse momento. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Um abraço a Sandra. Amém. E até domingo que vem, em nome de Jesus. Amém. E à noite, né? Nós saímos na nossa igreja até à noite, né, Delfino? Isso, hoje o pastor vai repetir a ceia de novo para quem não tomou, viu, irmão? Amém, amém. Amém. Deus Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Até mais, Júlio. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. O Júlio, ele passa uma situação difícil, sabe? Eu acho que ele já comentou com os irmãos, né? Ele tem uma filha, acho que tem 30 anos, né? E essa filha dele, acho que faz 3 anos que ela tá vegetando, né? Praticamente vegetando. Ela teve, do nada, ela tava passeando com o namorado dela, né? E, de repente, deu uma dor muito forte na cabeça dela, correram com ela, e desde então ela tá na cama, né? Operaram a cabeça dela, colocaram um estéter, acho que no cérebro dela, porque mina a água, né? Então, a gente não entende, sabe o que aconteceu com a menina? Do nada, não, os médicos não têm explicação. E semana retrasada ela teve Covid, né? Mesmo na cama dela, né? Ela não sai da casa dela para UTI, sabe? É só esse translado, sabe? Nossa, é uma situação que é terrível, sabe, irmãos? Misericórdia. A gente não entende, né? Como eu estava conversando com ele ontem. Muitas vezes a gente não entende. A gente está aqui dentro e não entende o que está acontecendo. Né? Nós vamos entender daqui a 1 ano. Deus vai mostrar para a gente, né? E Deus não é obrigado a ficar dando explicação para nós, né? Imagina um chefe ficar dando explicação. Então, Deus não é obrigado a dar explicação, né? Então, ele passa um sufoco, os irmãos puderem orar muito por ele, sabe? Às vezes a gente vê ele dando risada, brincando, mas vocês não sabem o que ele passa, sabe, irmãos? E a família da mulher dele, né? Então, da ex-família da mulher dele. Sou eu, caramba, né? Deus me perdoe, família da ex-mulher dele, né? Então, ele passa uma situação muito difícil com essa filha dele, sabe? Mas foi o que eu falei para ele, sabe, Júlio? Eu creio em Deus que um dia nós vamos ver, né? Assim, ele até comentou na igreja quarta-feira, mas eu sempre falo isso para ele, Júlio. Eu creio em Deus que um dia nós vamos ver ela entrando aqui, né? Nessa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que sirva de testemunho, né? Eu já vi vários testemunhos de irmãs que ficaram muitos anos na cama, né? E depois passaram a andar e viraram missionárias, né? Então são testemunhos vivos. A gente não entende, né, o que a gente passa, que nem aquela mulher foi presa agora, né, aquela
flor de lis, né? Vocês veem que muitas vezes, irmãos, a gente deixa uma brecha pro inimigo, ele entra, ele arrebenta, né? Olha o fuzuê que virou a vida dessa mulher. Essa mulher tá presa agora, né? Tá presa, foi presa anteontem. E eu vi ela falando, né, que Deus quer assim. Bom, sei lá, né? Quem sou eu para julgar ela, né? Mas tudo que mostraram, né? Tudo que foi mostrado, né? Pra gente, que chegou até a gente, o julgamento até então, dos filhos dela, os próprios filhos dela, né? Disseram que foi ela que mandou, ela que encomendou. Bom, isso é ela com Deus, né? Eu vi ela falando essa mesma palavra que eu falei pro Júlio, eu vi ela falando hoje, né? Que ela não tá entendendo o que tá acontecendo na vida dela, mas é que Deus que quer assim. Bom, pode ser que Deus permitiu ser assim. Agora, Deus querer que um filho passa por uma situação, né, dessa, sem ter feito nada, daí fica meio... Nós vemos até a vida de José, você pode até achar assim, mas por que José passou por tudo aquilo? Ele merecia? Bom, nós vamos estudar e vamos saber por que José passou por aquilo, né? Pode falar, Tia. Você sabe o nome dela? Da moça? Maiara. Maiara? Maiara. Perdão, Tia, Nayara, com N, de navio. A gente poderia estar orando agora por eles, não? Amém, Tia. Agora? Eu vou atrapalhar um pouquinho? Não, de forma nenhuma, oração nunca Qual que é atrapalha. o endereço dela para eu pôr no caderno de oração? Sim. Amém. Mas poderíamos nós todos aqui. Pode, sem sombra de dúvida, Tia. Eu não consigo ficar sossegada enquanto não orar. Amém. Né? Amém, Então, É Maiara? Nayara, eu não sabia também sobre isso, né? E nós poderíamos estar entregando na mão do Senhor essa vida. Amém, tia. Agora. Amém? À vontade, amém. Pai que estás no céu, grandioso és tu, Deus de milagres, Deus tremendo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai, nesta manhã, Senhor. Queremos colocar diante de ti. Eu sei que todos aqui estão em espírito só, Pai. Pai, primeiramente colocar o nome do Júlio, Senhor, o teu servo nas tuas mãos, dando-lhe sabedoria, ânimo, força, continuando com ele, Senhor. Pai, enviando os teus anjos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida da Nayara, Senhor, essa jovem de 30 anos, Pai, tem misericórdia, Senhor. Se há um plano divino, plano de salvação, de restauração, Senhor, que ela retorne, Senhor, que haja vida, Senhor, que aqueles ossos secos, ó Pai, como diz lá em 37, de Ezequiel, Senhor, que esses ossos secos, Senhor, nesta hora, Senhor, envia a tua vida, haja vida, Senhor, naquele corpo, em nome de Jesus. Obrigado, a tua palavra diz que tu nos ouve, ó Pai. Faz conforme a tua vontade, amém, para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por tudo. Amém, amém, amém. Amém, Deus. Amém. Desculpa, irmãos, eu não poderia deixar de passar. Não, tia, não atrapalha de forma nenhuma, de jeito nenhum. Nosso Senhor. Eu agradeço até, né, pela oração da senhora. Nosso Senhor. Vamos crer, né? O Senhor tem planos. Amém. A cada um de nós. Então, ele veio para isso, ele veio para ressuscitar, para restaurar, para fortalecer, para dar ânimo, para dar salvação. E que a Nayara esteja no altar do nosso Deus. Amém? Amém, tia. Glória a Deus. Amém, amém, irmãos. Então, nem nós estamos conversando, né, tia? A gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente não conhece os planos de Deus, né? Sim. Muitas pessoas costumam falar que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que Deus escreve certo. Nós que andamos tortos, né? Nós que estamos tortos, por isso que a gente não enxerga. A gente acha que está em linhas tortas, mas nós vamos comentar sobre José, né? Nós vamos chegar lá em José, aqui em Gênesis, nós vamos chegar em José. Mas por que José passou tudo aquilo, né? Mas nós vamos ver as palavras de José antes e por que José ficou 10 anos preso, né? Porque tudo aquilo se concluiu na vida dele, né? Qual era a vontade de Deus em cima de tudo aquilo. E vemos que José não foi tão assim, como posso dizer para vocês,
ele não foi tão injustiçado, sabe? Então foram erros que foram cometidos por ele também, né? Que levou aquelas situações, né? Mas quando a gente tá no problema, né? A gente não... Como eu comentei com vocês quando eu tive problema no coração também, a gente não enxerga, né, não entende, né? A gente vai entender só depois, né? E Deus não tem obrigação nenhuma com a gente, né? Passa essa impressão de Deus ter uma obrigação com a gente. Deus tem que me curar, Deus tem que... Não! O Jesus veio para salvar a gente, né? Para nós sermos salvos. Agora, se nós vamos ser curados aqui na terra ou não, isso é da vontade de Deus, né, tia? A gente depende da misericórdia, da graça de Deus. Então, se for da vontade de Deus, amém, né, tia? Nosso Senhor, é o que a gente quer. Mas se não for também, amém do mesmo jeito, né? Amém do mesmo jeito. É vivendo e confiando em Deus, né? Com certeza. Entregando a nossa vida para Deus, mas nunca deixar de orar, né? Nunca deixar de orar, nunca deixar de pedir. Jesus mesmo diz, né? Quando Jesus fala que aquela mulher pedia para aquele rei mau, Jesus ainda fala, aquele rei era mau, né? E mesmo assim, aquele rei de tanto ouvir aquela mulher pedir, fez o que ela queria. Quanto mais Deus, que é bom, tem para fazer por nós, né? Então, amém. Ele é justiça, mas ele é maravilhoso. Justamente. Buscai, encontrareis, né? É. Fazemos a nossa parte, buscar, entregar, e ele fará o melhor que é, né? Da vontade dele. Amém, irmãos. Eu estou terminando já sobre os altares. Eu vou terminar nos altares, tá, irmão? Vou terminar até um pouco mais cedo. Daí nós vamos deixar a parte que eu vou entrar falando sobre Ló, né? Por que Ló saiu. Eu vou deixar para a semana que vem para a gente entrar só nessa parte, porque falar sobre altar ia demorar mesmo, né? Eu sabia que já ia demorar para a gente falar sobre altar. E se eu começar a falar agora sobre Ló, nós vamos terminar só meio-dia. Então, não, eu não vou deixar isso, não vou deixar mais acontecer isso. Eu vou procurar me policiar nessa parte. Então, eu falei para os irmãos, nós estamos aprendendo, né? Estamos todos aprendendo junto. Então, a gente vai notando o que dá para a gente segurar um pouco, o que não dá, né? Então, eu vou segurar esse outro estudo, essa outra parte do estudo, que também é bem longa, tem mais 27 páginas. Então, eu vou deixar para a gente comentar semana que vem, que fica mais tranquilo, porque quando passa do horário, eu noto que a gente passa a ficar estafante, passa a pessoa ouvir, mas só ouve, não escuta, né? Só passa pelo ouvido. Então, eu vou terminar, tá, irmãos, agora aqui no altar, e vamos deixar para a gente entrar nessa parte de Ló, né? Por que ele separou, mas para a semana que vem, tá? Então, a mudança de forma no sacrifício diz respeito ao nosso estilo de vida. Deus remodela a nossa vida para o cumprimento de seu propósito. O holocausto é uma oferta ao deleite de Deus. Quando parecia que Abraão ia perder seu filho, Deus proveu o cordeiro. Na adoração, não perdemos o que damos. Pelo contrário, somos restituídos por Deus de maneira surpreendente. Então, eu vou chegar na conclusão, tá, irmãos? A conclusão. Quando chegamos nesse estágio, não temos mais nenhum interesse pessoal a servir. Tudo o que importa agora é que Cristo seja engrandecido em nós. No altar, Deus nos molda. O nosso caráter é afetado. A cada dia que se passa, Deus dá um novo toque em nossa vida, a fim de reforçar alguma linha do caráter de Cristo em nós. Deus ainda não terminou conosco. Algumas coisas precisam ser deixadas no altar. O único meio de se descobrir a glória é tendo a disposição de perder ou deixar tudo no altar e submeter-se à sua soberania, a soberania de Deus. O papel dos ministérios na igreja não é de entreter ou manter O papel dos ministérios na igreja não é o de entreter ou manter os fiéis, mas amadurecê-los. Amém, irmãos? Essa é a conclusão sobre o altar, tá? E como eu falei para os irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Porque daí agora tem a escolha de Ló, então é bem longo, sabe? É bem grande. Então, eu vou terminar mais que meio-dia, eu não quero fazer isso com as irmãs, até comigo também, porque eu também faço almoço, né? Eu gosto de fazer almoço. E para a gente ter um momento agradável, né? Para não ser um momento cansativo, né? Para não espantar os irmãos também. Sim. Amém, irmãos? Amém. Conseguiram passar para os irmãos aqui. Gostei do que você fez. Eu agradeço. Oi? Gostei de você dividir. Aí fica melhor. Que bom, irmão. Eu vou começar a terminar, eu vou começar a parar 11 horas, tá, irmãos? Amém. Eu vou começar a parar 11 horas para ficar... É que eu tô dizendo para os irmãos, para não ficar cansativo para os irmãos. Eu sei que os irmãos têm muita coisa para fazer, né?
Não, e também a gente chega uma hora que a gente começa, o que eu vou fazer para o almoço? Eu estou assistindo, o que a gente vai fazer? Olha, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer no almoço. Justamente. E, né, meu filho, por exemplo, ainda tá chegando da igreja, vamos chegar, eu ainda tenho que... Então, são coisas assim que atrapalham, sim. Não, Né? Mas justamente. eu desfrutei do Senhor, grandiosa. Amém, mas como eu disse para os irmãos, né? Então nós estamos aprendendo, tudo é novidade, né? Sim. Então, é mesmo, tia? Nós vamos aprendendo e a gente vai Aprendendo, voltando. recordando as coisas do Justo. Senhor. Então eu quero, a partir, né, de hoje, terminar 11 horas, tá, irmão? Amém. 11 horas, no máximo, eu vou terminar, tá? Amém. Eu não quero mais passar disso, Glória como a eu Deus. disse novamente, reprisando, para não ficar cansativo, para não ficar, né, estapante, para não ficar uma coisa desagradável. Sim. Aquilo que a gente quer trazer é para não ficar, sabe? É. Daí chega semana que vem, você fica mais, puxa, vai acabar meio-dia, eu tenho coisa para fazer, e eu fico com vergonha Sim. de fechar a câmera, fico, né? Então, para não ficar essas coisas, né, chato, então eu vou começar a parar 11 horas, tá, irmãos? Amém. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ou, né, se não tiver uma pergunta, algum irmão gostaria de fechar com oração? Tem ninguém, a gente... Não se habilitarem, eu vou escolher. Eu ouvi o grilinho agora. Cri, 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 cri. É verdade. Amém? Vamos agradecer? Nós temos uma diretora, sabe, tia? Amém. Uma diretora escolar lá da Tamandaré. Ai, que benção. Ela ora todo dia na entrada das crianças. Né? Amém. Glória a Deus. Olha, eu oro mesmo, e graças a Deus a gente sabe de casos aí de Covid nas escolas. Aqui as crianças estão guardadas e protegidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio. E peço para os irmãos orem por nós. Peço para os irmãos orar por nós, porque a gente sabe que tem escola aí que já está até fechando as portas novamente. E aqui nós estamos orando, tomando os cuidados e pedindo a Deus que proteja as nossas crianças mesmo. Sim. Amém. Os professores, crianças, né? Amém. Todos no ministério aí da escola, todos. A escola, né? Em nome de Jesus. Amém. A Alessandra vai orar? Acho que ela desligou. Posso orar, se quiser, eu posso. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade Amém. única, Senhor, e valiosa de estar estudando a palavra, onde podemos estar nos alimentando, Amém. Senhor Deus, a cada semana, no primeiro dia da semana, Amém. já começamos com esse alimento abençoado. Amém. Que ele venha para a nossa vida, para os nossos familiares, para os nossos Amém. irmãos, e que possamos ser luz, né? Que possamos, Amém. através da tua palavra, podemos levar a tua mensagem de salvação e Aleluia. esperança. Amém. Em nome de Amém. Jesus, te agradeço, Senhor. Amém. Obrigada. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Cris, Dudu, Arthur, Elber. Amém. tia. Bom dia. Tchau.